Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, caros colegas deputados municipais. Não resistiu o PSD a querer, neste debate anual do Estado da Cidade, introduzir aqui uma avaliação global do mandato do Presidente da Câmara desde que foi eleito em 2007. Eu gostava de dizer que não é esse o espírito com que nós vimos para estes debates, mas também gostava de dizer que não tememos esse confronto, nem tememos essa avaliação. Até porque, Sr. Deputado, não há memória na história democrática da cidade de Lisboa de gestão tão irresponsável e tão perigosa para o futuro de Lisboa como foi a gestão do PSD durante os quase 6 anos de governo de Lisboa, primeiro com Santana Lopes e depois com Carmona Rodrigues. Porque, recordemos, tratava-se de uma dívida incontrolável e sem prazo de pagamento a fornecedores, que paralisou em muitas áreas o funcionamento da própria autarquia. Desculpe, agora paga-se a 80 dias nesta Câmara Municipal. No vosso tempo não se pagava, que era diferente, não se pagava. Dívida de mais de 365 milhões de euros e agora está nos 90 milhões de euros e cujo pagamento também se encontra escalonado de acordo com os respectivos credores para pagamento a prazo. Obras paralisadas por falta de pagamento. Obras paralisadas por falta de pagamento. E não estou a falar ad hoc, até as posso citar. Obra de conservação em edifícios na Moraria, recuperação dos edifícios em Alfama, reparação e conservação da Rua de Macau, prolongamento da Rua Gonçalo Mendes Maia, trabalhos diversos de cargas e pavimentos da cidade, arruamentos e passeios na cidade, reconstrução da Rua Damasceno Monteiro, Alameda da Linhas Torres, Escola EB1, Azinhaga da cidade, residência de idosos de Campolide, requalificação de postos de limpeza, requalificação de edifícios em São Bento, requalificação do Jardim de São Pedro de Alcântara, obras de reabilitação do projeto integrado de Chafariz de Dentro e tantas outras. Portanto, é esta a comparação que os senhores quiseram aqui trazer e que nós vos recordamos, porque é sempre bom recordar o de mal foi feito para se poder apreciar o que se tem agora, poder-se apreciar melhor o que se tem agora. Sem me referir ainda às enormes e escandalosas trapalhadas na área do urbanismo que faziam com que este município fosse todos os dias notícia de primeira página na imprensa, desgraçadamente sempre por más razões. Portanto, não vale a pena irmos por aí, senhores deputados do PSD, porque se querem julgar todo o período em que o Dr. António Costa foi Presidente, têm então de reconhecer o mérito da atual gestão camarária na resolução do problema do pagamento da dívida aos fornecedores da Câmara, na recolocação dos níveis de confiança dos agentes económicos na cidade de Lisboa, na recuperação de empreitadas por incumprimento do município, por não pagamento devido aos respectivos empreiteiros, assim como a situação dos trabalhadores a recibo verde na Câmara, que foram integrados, mais de 860. Senhores deputados, portanto, quando se atira uma pedra, é bom perceber se ela nos pode cair em cima de nós. E ela cai-vos em cima dos senhores quando querem julgar este mandato a 4 anos, porque nós temos muito orgulho no mandato de 4 anos, os 2 primeiros e estes 2 que vão agora. Como não podia deixar de ser, este ano que agora analisamos, e já aqui referido pelo Sr. Presidente da Câmara, está profundamente marcado pela grave situação económica e financeira do país, com pesadas consequências na cidade, uma vez que as receitas financeiras para o município tiveram uma queda muito significativa, seguramente com tendência para acentuar-se, dadas as políticas restritivas e castigadoras para a classe média que o Governo da República propõe no Orçamento de Estado 2012, ainda mais penalizantes porque sem nenhum tipo de incentivo ao crescimento económico. Parece-me que sim. Acho que muita gente já está a pensar nisso, Sr. Deputado. Há muita gente que já está a pensar nisso. A acrescentar, quem não está perdoado é Pedro Passos Coelho. Isso é que não está. A acrescentar a esta difícil situação, teve esta Câmara Municipal de pagar dívida respeitante à obra lançada ou efetuada pelas anteriores gestões do PSD, que nunca chegou a ser paga, como aconteceu com as célebres 8 piscinas e 2 pavilhões polidesportivos. Para já não falar do túnel do Marquês e tantas outras coisas. Não fique nervoso, deputado. Esta diminuição de receita levou, e porventura continuará a levar,
a que a autarquia tivesse de reavaliar projetos de investimento, a recalendarizar e estabelecer novas prioridades, mas não impediu que se continuasse a investir no essencial para a cidade, no essencial para as pessoas, procurando otimizar-se investimentos comparticipados e assumindo parcerias com as entidades disponíveis a participarem no desenvolvimento de Lisboa. A par deste investimento, foi mantida a política de amortização de dívida de médio e longo prazo, tendo já amortizado o seu capital em cerca de 80 milhões de euros, permitindo-se deste modo a libertação de mais recursos financeiros para o investimento. Uma das opções que esta maioria que governa o município deu prioridade e não deixará de continuar a dar, como referiu o Sr. Presidente da Câmara, é a opção pela educação. No início do mandato anterior, a Câmara decidiu investir na qualificação do parque escolar e na construção de novas escolas. Para o atual mandato, a educação continua a ser prioritária, estando agora a autarquia a promover um acentuado esforço na oferta pública de creches e pré-escolares. Está em curso o programa de criação de 79 creches, como já aqui foi dito, e 36 novas salas pré-escolar. Pelo seu simbolismo, destacamos apenas, de entre todas as novas creches, a creche da Voz do Operário e realçamos a importância da abertura de 36 escolas do pré-escolar. Foi já sob o prisma deste novo quadro de enorme constrangimento financeiro que se iniciaram há dias, e pelos vistos tanto incomodam o Sr. Deputado António Proa, as obras de requalificação na moraria, no âmbito do programa Ai Moraria, um conjunto de intervenções em vários domínios de espaço público, desde as recuperações de habitações, pavimentos e equipamentos culturais, que correspondem a um investimento de cerca de 14 milhões de euros. A esta intervenção, que já está no terreno, correspondem já os cerca de 3,8 milhões de euros já adjudicados, o que bem demonstra que este Executivo e o seu Presidente não só anunciam obra, como a concretizam igualmente. Uma outra vertente de intervenção no âmbito da requalificação do espaço público e equipamentos públicos, à qual se está a dar um particular impulso neste período em análise, tem sido a intervenção integrada que está a ser efetuada em cerca de 16 mercados municipais. Pela sua importância e simbolismo, salienta-se o projeto integrado para o Mercado da Ribeira, com a criação de esplanadas, quiosque para a Praça Dom Luís e equipamentos culturais, a requalificação dos mercados de Campo de Ourique, bairro Padre Cruz e Ajuda, assim como os processos inovadores de dinamização cultural e económica previstos para os mercados de Chabregas, de Santa Clara, já reaberto e com o Centro de Artes e Culinárias, e o mercado do Forno de Tijolo, que após remodelação integral lhe terá associado uma Fab Lab e um Working Center e uma cozinha comunitária. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o estado da cidade não se mede pela visibilidade da obra. Se tal fosse assim, bastaria reproduzirmos o cartaz ou a fotografia da belíssima Praça do Terreiro do Paço para convencermos os cidadãos da capacidade deste Executivo e da evolução para melhor de Lisboa. É certo que temos um extraordinário orgulho no trabalho impulsionado pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa para que a requalificação do Terreiro do Paço fosse possível. E não nos esquecemos os ataques ferozes que os senhores fizeram aqui a essa mesma requalificação quando ela estava em curso. Hoje é uma das nossas salas de visita mais elogiadas por todos. O estado da cidade também se avalia pelo conjunto de intervenções que, por serem menos visíveis e menos dadas a recompensas eleitorais, foram sendo secundarizadas por outras forças políticas que preferiram deixá-las para trás numa espécie de veto de gaveta municipal. Já o Sr. Presidente se referiu à importância que tem para a cidade de Lisboa a intervenção que foi feita na ETAR de Alcântara, a par da intervenção efetuada no subsolo do Terreiro do Paço, também para permitir a ligação dos esgotos daquela cidade para o seu tratamento. E que, bem me recordo, foi uma obra considerada muito inoportuna pelo então candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Santana Lopes. Hoje em dia, os esgotos da cidade têm todos tratamento, beneficiando com isso o Rio Tejo, beneficiando a saúde pública e beneficiando naturalmente os cidadãos que têm uma melhoria na qualidade de vida da sua população. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a qualidade de uma cidade também se mede pela sua capacidade de planear o seu futuro e de se auto-organizar.
Nesta perspectiva, este período de 2010-2011 fica marcado, como já referido, por 3 grandes reformas decisivas para a boa governação da cidade, para a boa governança da cidade e para o seu futuro. A primeira é a reforma administrativa da cidade de Lisboa, processo iniciado em 2008 e recentemente concluído. Tratou-se de uma reforma só possível, e importa reconhecer, porque nesta questão o PSD evidenciou um assinalável sentido de Estado, possibilitando com a sua atitude o prosseguimento da mesma, uma reforma que é de todos e não apenas de um único partido. A segunda foi a significativa aprovação em Câmara do novo Plano Diretor Municipal, agora em apreciação nesta Assembleia Municipal. Um plano que responde ao desafio de tornar Lisboa uma cidade mais amigável e mais competitiva, procurando atrair para a cidade mais atividade económica e mais população residente. A terceira tem sido a implementação do orçamento participativo, uma verdadeira reforma no modo como o município se relaciona com os seus munícipes, conferindo-lhes poder de decisão. Registramos, aliás, que para o ano em apreciação foram apresentados 2.848 projetos, dos quais votados 808, com uma participação de 35.277 pessoas, o que, comparando com os dados de 2010, representou, em termos de propostas apresentadas, um acréscimo de mais 2.000 e de cerca de mais 20.000 votantes. Quero terminar voltando à obra feita. Lisboa é uma cidade de bairros, multicultural, de pessoas de todos os estratos sociais, de gente trabalhadora e empreendedora. Lisboa é feita de muitas freguesias, algumas delas desconsideradas ao longo dos anos e votadas ao esquecimento por muitas anteriores variações. Por essa razão, tem estado a Câmara de Lisboa a investir também nos bairros sociais. Para além das intervenções realizadas no âmbito da Gebalis, com o objetivo de se poder cumprir de um modo criterioso estas intervenções, foi lançado o programa BIP-ZIP, já referido aqui pelo Sr. Presidente, que apresenta a característica inovadora de envolver as populações nos processos de seleção de obra a concretizar. Também destacamos a construção de 8 elevadores nos prédios dos bairros social das Furnas, muito necessários, dada a tipologia específica dos seus habitantes, um investimento que ronda meio milhão de contos, meio milhão de euros, repartidos pela Gebalis e pelo Orçamento Municipal. Estamos finalmente a intervir na zona A0 do bairro Padre Cruz. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a marca de gestão do PS e do Unir Lisboa nesta cidade tem sido a marca da consolidação de uma nova forma de governar a cidade, com uma clara aposta na descentralização, uma maior simplificação de procedimentos, uma maior participação e maior rigor e transparência. No que respeita à descentralização, sendo a sua bandeira principal a reforma administrativa, ficará também para a memória futura de, entre outros, por exemplo, a transferência para as juntas de freguesia de Lisboa da gestão do Lisboa porta a porta. Quanto à simplificação, realçamos a extraordinária redução de mais de 2.000 taxas municipais para cerca de 200 taxas. Quanto à participação, como já salientei, a progressiva adesão das pessoas ao orçamento participativo e a possibilidade dada aos moradores na participação de escolhas das obras a promover no âmbito do programa BIP-ZIP. Finalmente, quanto ao rigor e transparência, destacamos a gestão financeira que tem permitido a diminuição do grau de endividamento da autarquia e todos os regulamentos já aprovados, dos quais, por exemplo, destacamos o regulamento da atribuição de fogos. O Partido Socialista está consciente das dificuldades que Lisboa tem. Os atuais tempos de crise financeira e económica serão um sério condicionamento ao desenvolvimento de programa com o qual fomos eleitos para governar a cidade. Mas, por outro lado, estes tempos poderão ser também tempos de estímulo à nossa imaginação para que façamos ainda melhor o que estabelecermos como prioritário. Como disse o Presidente António Costa, só com um reforçado rigor na definição de prioridades e com um ainda maior empenho na execução dos nossos objetivos é que poderemos continuar a servir bem a população de Lisboa. Mas queria regressar ao tema da reabilitação do espaço público e do edificado, que na intervenção anterior o Sr. Deputado António Proa negou existir.
eu queria me referir muito concretamente a uma das coisas mais sinistras. O Sr. Presidente António Costa já falou nela, existia na cidade de Lisboa, bem conhecida pelo célebre Corredor da Morte, no bairro do Condado, em Marvila. Concluiu-se, neste período, uma das obras mais urgentes para a cidade de Lisboa, uma obra que tinha a ver diretamente com a segurança dos cidadãos, com as condições de salubridade das pessoas, com as suas condições de habitabilidade e convivência tranquila, uma autêntica questão de cidadania. Refiro muito concretamente à eliminação em Marvila do chamado Corredor da Morte, verdadeiro cancro urbanístico que a todos envergonhava e à qual o PSD, durante os mandatos anteriores, preferiu ignorar e outras forças preferiram explorar politicamente dentro da sua tradicional política de manutenção de capital de queixa. É uma prova que foi feita a reabilitação e muita reabilitação urbana na cidade de Lisboa, que Vossa Excelência disse não existir. Foram aqui investidos porque verdadeiramente se tratou de um investimento na dignidade das pessoas que lá habitam, mais de 1.600.000 euros, numa intervenção que passou pela demolição do edificado, pela implementação de novos elevadores, pela renovação da rede de gás para garantir condições de segurança e pela requalificação do seu espaço público. Agora, já não há Corredor da Morte. Encontra-se um novo espaço público para os usufrutos moradores daquele bairro, da cidade, do bairro do Condado, da freguesia de Marvila. E para que não duvidem, porque estão sempre a dizer que nós estamos aqui a falar em ficções, eu tenho aqui para oferecer a cada um dos grupos parlamentares uma fotografia do antes e do depois do que foi feito neste célebre Corredor da Morte. O autógrafo podem pedir ao Sr. Presidente da Câmara, porque ele é o autor da obra, o responsável pela obra. E vou oferecer, quando terminar esta intervenção. Senhoras e senhores deputados, nós estamos certos que Lisboa terá dificuldades. Estamos certos que as políticas orçamentais restritivas que o PSD impõe ao país terão ainda consequências mais gravosas na nossa economia e, naturalmente, terão também consequências muito graves para o desenvolvimento da cidade de Lisboa. Mas estamos confiantes e estamos convictos, com o Sr. Presidente, com a sua equipa, naturalmente com o apoio de todos, a cidade de Lisboa continuará a andar para a frente porque ela merece, ela tem uma boa gestão e vai continuar a progredir. Muito obrigada, Sr. Deputado.